Hoje nós vamos falar aqui na Escola da Cura algo muito importante. Pessoal que está em casa, sejam bem-vindos também. Peço a vocês que compartilhem esta live e amanhã vai estar no YouTube, porque nós vamos colocar esta palavra, tem compartilhado com muitas pessoas. Todas as vezes que você receber uma palavra aqui que for muito bom para você e que você crê que isso também vai ser bênção para outras pessoas, no outro dia vai estar no YouTube, pessoal. No outro dia vai estar lá, você entra lá na comunidade, Comunidade Cristã Apacentai, no YouTube. Esta mensagem vai estar lá, sendo o último vídeo, e você compartilha com as pessoas, ministra sobre a vida destas pessoas a palavra de Deus. Amém, gente? Deixa eu compartilhar com você aqui o entendimento que vai te ajudar muito na Escola da Cura. Na Escola da Cura, nós usamos aqui como base o capítulo 4, versículo 10, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que é a base de toda a estrutura que nós estudamos aqui na Escola da Cura. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Esta palavra aqui foi a base de toda de todo o nosso estudo nesses dias aqui na Escola da Cura. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos do que, gente, lê comigo, da multiforme graça de Deus. O que é graça multiforme? É Deus alcançando pessoas de várias formas. É Deus usando os ministérios diversos para alcançar pessoas. Por isso, por que a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, e assim subsequentemente Ele deu dons. São dons ministeriais. Para que por que Ele fez isso? Por causa disso aqui, multiforme graça. Ou seja, Deus ele abriu um leque para alcançar todos. Então a graça multiforme é uma maneira, é um presente de Deus, abrindo um leque. A graça multiforme de Deus é um presente de Deus, abrindo um leque para alcançar e para fazer de várias formas. Não é uniforme, não é só daquele jeito. Nós falamos sobre cura aqui e nós aprendemos que Deus não cura só quando ungimos com óleo. Deus não cura só quando faz a oração da fé. Existe doenças na Bíblia que foram curadas até mesmo sem oração. Foi quando o leproso perguntou: quero ficar purificado. Jesus falou: o senhor pode me curar? Jesus falou: eu quero ser limpo. Vai e apresenta ao sacerdote a oferta que Moisés determinou. Ou seja, ele não orou, ele só deu uma direção, uma palavra de autoridade. Hoje eu quero comentar aqui alguma coisa baseado aqui na multiforme graça de Deus. Nós aprendemos que quando a gente ora, a gente precisa crer. E é realmente isso que nós aprendemos. Quando a gente ora, a gente precisa crer na oração que nós fizemos. Pastor, o fato de eu orar de novo não significa dizer que eu não creio. Nós vamos ver que isso não é uma verdade. Nós vamos ver hoje que o fato de você orar de novo significa dizer que você continua crendo, não que você não crê. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, a partir do versículo de número 22. Amém, gente? Tem alguém comigo aí ou não?
Pessoal, quarta-feira nós aprendemos aqui uma palavra muito forte. Está lá no YouTube, depois você entra na comunidade lá, se inscreva no canal e assista esta palavra. O tema da mensagem foi assim, ó, exército de um homem só. Irmão, pensa numa palavra inspirada que Deus deu para ajudar a gente, para ajudar a igreja, para te inspirar, para te dar força para continuar, para você parar de olhar no espelho e achar que está sozinho. Exército de um homem só. Depois você lê lá porque está muito boa. Vem aqui comigo, Marcos capítulo 8, versículo 22. Vamos lá. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E lavando ele os olhos, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Muito bem. Então aqui a gente vê essa história. O Senhor Jesus, ele pegou esse homem que estava cego, levou para fora da aldeia. E a Bíblia diz que ele cuspiu. É isso mesmo? Volta lá, ministro. Veja bem. Mais uma. Pegou e levou para fora da aldeia e cuspiu-lhe nos olhos. E impondo-lhe as mãos. Por que aconteceu isso? Nesse caso, ele impôs as mãos, e nesse caso, ele cuspiu nos olhos. Por que ele levou para fora da aldeia? Irmão, porque cuspir nos olhos, no caso, no rosto da pessoa, é um sinal de desrespeito muito grande até para a gente, até para a nossa cultura. Cuspir nos olhos dá aquela sensação que você está com ódio da pessoa, ou você quer humilhar as pessoas. O Senhor Jesus, ele levou para fora da aldeia para que as pessoas não escandalizassem com aquilo que ele ia fazer. Existem coisas, pessoal, que para os que não creem é loucura. Existem coisas que para os que não creem, pessoal, é um ato de loucura. Por exemplo, uma pessoa ganha um dinheiro grande, ela ganha 20 milhões de reais, herança. Aí ela vai pegar 2 milhões de reais e doar para a igreja que ela faz parte. Imagina você, uma igreja pequena, recebendo uma doação de 2 milhões. Os filhos questionando: mãe, você deu 2 milhões de reais para a igreja? A sua igreja é pequena, não precisa nem disso. Ela não entende que você não está fazendo isso por causa da necessidade, mas é por causa de um princípio que você recebeu de Deus. Você está dizimando porque você está devolvendo para Deus em gratidão aquilo que você está devolvendo em honra aquilo que Ele tem depositado nas tuas mãos. E, na verdade, aquilo ali não é nenhuma perda. Aquilo ali, pessoal, é um investimento na sua vida, na sua família e nos seus próprios filhos. Por que as pessoas elas não conseguem entender isso? Porque elas não creem. Por isso que Jesus levou para fora esse homem da aldeia, porque os que não creem, os que não criam, vendo Jesus cuspir nos olhos desse homem, o que as pessoas iam falar de Jesus? Mas Jesus, pessoal, estava ali cumprindo um propósito, independente se ia ser pesado. Por exemplo, ele falou a mesma coisa para aquela mulher cananeia. Ela diz: a minha filha está em casa, terrivelmente endemoniada. Jesus falou: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cães. Que palavra dura.
O que as pessoas... A gente não sabe se havia mais pessoas em volta, talvez os seus discípulos ou alguns deles. Mas que palavra dura. Uma vez o Pedro falou, não, o Senhor, eu não vou deixar que o Senhor que o Senhor passe pela cruz. Ele diz, para trás de mim, Satanás. São coisas duras. Mas Jesus sempre fazia as coisas, mesmo quando duras, com propósito. Então, tudo que Jesus faz, ele faz com um propósito. Ele levou esse homem para fora e falou, cuspiu nos olhos. Existe um outro caso, que ele cuspiu na boca do cara. Na língua do cara. O cara era mudo. Vê para mim esse versículo, não lembro agora onde está. Jesus cuspiu na língua dele, ou passou cuspe na língua. Mais ou menos isso, eu não estou muito lembrado. Me veio agora na memória, mas está muito remoto. Ele cuspiu na língua do mudo. Ah, que nojeira, que credo, pessoal. Mas é para poder mostrar para você que ele é capaz de fazer qualquer coisa para os que creem. Até algo que parece nojento, nas mãos de Jesus pode ser um milagre, pode ser maravilhoso. Eu não consigo nem imaginar, mensurar o que eu estou dizendo aqui. Marcos 7,33. Vamos ler isso aqui. Mas espera aqui, vamos aqui primeiro, daqui a pouco a gente vai lá em Marcos 33, para a gente comentar também. Então aqui teve duas coisas. Cuspiu nos olhos. Já pensou? Pastor, olha nos meus olhos aí. Se prepare. Já pensou? Credo, diga credo. Não é verdade, gente? Que não é nojento? É nojento. Mas Jesus fez isso. Jesus colocou a mão nele. Então, o que a gente está vendo aqui? A ação da multiforme graça. Ou seja, não importa como ele faz, o importante é que ele faz. Isso daqui é para levar a gente a refletir. Não importa como ele faz, o importante é que ele faz nos que creem. Por isso que nós acabamos de ler 1 Pedro 4,10. A graça... Repita comigo, multiforme. Amém? Graça multiforme. Veja o que aconteceu aqui. Ele perguntou, e levantando ele os olhos, disse, eis que vejo como árvores. Volta mais uma. Aí então Jesus colocou a mão e perguntou, e agora, você está vendo alguma coisa? Pode passar nisso. Levantando ele os olhos, disse, eis que vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Na sequência. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre ele, e fez olhar para cima, e ficou restaurado, e viu todos claramente. Então, olha aqui, pastor, quando eu oro, eu preciso orar de novo? Ou eu só preciso crer? Você pode crer. Pastor, eu creio na oração, não tem nenhum problema. Mas eu posso continuar orando? Pode. O fato de você orar de novo não significa dizer que você não creu. Porque Jesus orou uma vez e orou de novo pelo mesmo cara e pela mesma doença, pela mesma situação. Ele orou de novo. Porque a graça é multiforme, irmão. Ele pode resolver com uma oração, mas ele pode resolver com duas, com três. O grande segredo é crer, porque não importa como ele faz. Porque o quê? A graça é multiforme. Então, dentro desse contexto, como receber uma bênção, a gente precisa crer que ele faz de qualquer maneira. Você vê que teve pessoas que ele colocou a mão, teve pessoas que ele não colocou a mão, teve pessoa que ele diz vai, teve pessoas que ele foi duro. Nesse caso ele cuspiu nos olhos,
E agora qual? Marcos 7, é isso, ministro? Marcos 7, 35? 33. Olha isso daqui. Outro caso que é chocante diante dos nossos olhos. Diz assim, vamos 32. Vamos lá, 32, para entender melhor. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão. Olha para ele. Nos dois casos, ele não fez isso para escandalizar as pessoas. Ei, está funcionando, hein? Nos dois casos, o cego ele levou para fora da aldeia. E a Bíblia diz que o surdo, ou melhor, o mudo e surdo também, ele levou à parte. Ele tirou dos olhos da multidão, porque nem todos estão preparados para viver o milagre como Jesus vai fazer. Então Jesus, o propósito dele nisso aqui não era causar um choque nas pessoas, tanto é que ele levou à parte. Ele não queria que as pessoas nossa. Ela está servindo a tia lá, vem buscar copo para as crianças, isso aí. Já está ajudando, já está obreira já, hein? E vai cantar depois. Hein? Então, gente, a Bíblia diz aqui que, então, a gente vê nesta palavra que Jesus ele não queria chocar as pessoas. Ele queria dar o ensinamento. Que se ele quisesse chocar as pessoas, ele não levava à parte. E não levava para fora da aldeia, como levou o cego. E não levava à parte da multidão, como ele levou o mudo. Se ele quisesse chocar, escandalizar, ele faria isso. Mas o que ele queria fazer? Ele queria mostrar que, dentro da multiforme graça, o que ele faz, ele pode fazer tudo, até mesmo o que as pessoas consideram nojento, para poder curar pessoas. Porque a graça é o quê? Multiforme. O livro sagrado diz, então, multidão, e a Bíblia diz assim, e pôs os dedos nos ouvidos dele, e cuspindo, tocou-lhe na língua. Ele colocou o dedo no ouvido do cara, depois ele cuspiu no dedo e tocou na língua desse homem. Então, cuspiu nos olhos e cuspiu na língua. Pastor, que nojo. É, pessoal, parece um negócio que é para chocar, mas não é para chocar, é para ensinar. Que diante dele, ele cura até com saliva. Até a saliva tem cura. A graça é multiforme. Ele pode transformar a tua saliva em remédio agora. Porque até a saliva ele usa para curar. E eu quero dizer que, e Deus está mandando eu dizer, pessoal, tem pessoas que vão ficar curadas. A sua própria saliva pode ser transformada na quimioterapia que você precisa, ou que outros precisam. Quando eu falo você, não estou diretamente aqui somente, estou falando com milhares de pessoas que vão assistir depois. Deus está mostrando aqui o poder da multiforme graça dele. Nós não estamos presos dentro de uma caixinha. Ah, se não for aquele pastor famoso, se não for aquele óleo da montanha do Everest, ungido nas montanhas, se não for esse, não, pessoal, a graça é multiforme. O Senhor Jesus estava usando o que ele tinha de recurso. Então, o que nós temos de recurso é suficiente, pessoal. Se não for, ele acrescenta, porque a graça é multiforme. Nunca vamos ficar em desvantagem em relação ao milagre que podemos viver. O nosso papel é crer. Como que a graça é multiforme? Atos capítulo 3,
todo mundo conhece lá, o versículo de número 5 e 6, o Pedro e o João, eles estavam indo à hora nona para orar no templo, e ali tinha um menino que estava ali há muitos anos, se eu não me engano, desde a infância, aquele menino, ele se punha ali para pedir esmolas. E o Pedro e o João, eles estavam indo para o templo, e o menino estendeu a mão para receber uma esmola, e ele diz assim: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu vos dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Eles usaram autoridade para levantar um paralítico. E por que isso estava acontecendo? Por causa da multiforme graça. Pastor, tem doenças que eu tenho que jejuar? Tem. Por quê? Porque existem castas e demônios que só saem com jejum e oração. Pastor, mas toda doença ela é diabólica? Existem doenças que não é diabólica. Existem doenças que são adquiridas por causa da falta de exercício, falta de alimentação, por causa de um monte de coisa, falta de alimentação adequada, ou até mesmo por falta de comer. Por exemplo, tem pessoas na África e em países onde que tem muito problema com alimentação, as pessoas elas têm atrofia nutricional. Já viram aquelas criancinhas? Quem já viu? Magrinhas. Pra você ter ideia, pessoal, até o aparelho digestivo para de funcionar. Atrofia nutricional. O estômago é músculo. Vocês sabiam disso? Você sabia que o intestino é músculo? E todo músculo que não trabalha, ele atrofia, seja qual for. O intestino não é só intestino. O intestino é músculo. Musculatura, músculo gástrico liso. O estômago, músculo gástrico estriado. É músculo. Então, a partir do momento que o músculo ele não se exercita, ele para. Então, existem doenças que são adquiridas. E agora existem doenças que são espíritos malignos. Atos capítulo 10, versículo de número 36. Vamos ler Atos 10, 36. E a gente vai aprender alguma coisa aqui, já estou terminando. Então a gente viu dentro da multiforme graça que Deus cura, colocando as mãos, Deus cura, Jesus cura indo, Jesus cura vindo, Jesus cura através da unção do óleo, da oração da fé, meios de cura. Ele cura quando às vezes jejua, ele cura na unidade da igreja, ele cura você sentado, cura você dirigindo, e etc. Não tem dificuldade em operar nada. Ele cura você no meio da multidão. Às vezes ele vem no meio da multidão e mesmo tendo uma multidão e precisando de milagre, ele só cura um. Foi o que aconteceu no tanque de Betesda. Tinha uma multidão de coxos, de enfermos, ressecados e de todo tipo de doença. Ele foi lá no tanque, ele só curou um homem que era paralítico. A gente já descobriu dentro da escola da cura que tem doenças que são causadas pelo pecado. Então, tem pessoas que não vai ser curada com oração da fé, não vai ser curada com jejum, não vai ser curada com imposição de mão, não vai ser curada com saliva, mas ela vai ser curada com alimento. Se ela se arrepender dos pecados, ela vai ser curada. Foi o que Jesus disse para o homem que ele curou no tanque de Betesda. Esse microfone aqui já está no bico do corvo, hein? Então, Jesus, pessoal, ele curou. Jesus, acho que é isso aqui. Isso. Jesus, ele curou no tanque de Betesda. Perguntaram, quem te curou? Ele falou, não sei. O homem que me curou mandou carregar a minha cama. Ele não sabia nem quem tinha curado ele.
Você viu só? Foi abençoado por Jesus, curado por Jesus, mas não conhecia Jesus. Então, o grande fator não é receber uma cura, não é receber um milagre. Diga comigo, é conhecer Jesus. Mais tarde, esse homem foi no templo. E quando ele chega no templo, ele reconhece Jesus e disse: foi esse daí que me curou. Tem gente que quer conhecer Jesus, mas não quer vir no templo, irmão. Fica difícil, né? Conhecê-lo sem ouvi-lo, sem andar com ele. Aí Jesus falou para ele: olha, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Irmão, você quer coisa pior do que isso? O cara estava 38 anos paralítico. Jesus falou: não peques mais para que não suceda coisa pior. Ou seja, existem coisa pior do que ficar paralítico 38 anos. E isso pode ser causado pelo pecado. O que eu tenho que fazer? Arrependimento. Diga: arrependimento cura. Arrependimento cura. Olha para você ver Atos 10, versículo 36, diz assim: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Volta para mim, ministro. Isso daqui, a palavra que ele enviou, é o evangelho da paz. O que é paz? Diga comigo: tranquilidade da alma. Isso é paz, pessoal. É ter a alma tranquila. Agora, olha que interessante. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz. O evangelho da paz. Por que pessoas estão sofrendo? Porque elas não descobriram ainda que o evangelho é o evangelho da paz. A palavra enviada por Jesus, anunciada por Jesus, é a palavra da paz. E quando eu falo da cura, eu não estou falando só de cura física, estou falando de cura emocional. E a pessoa precisa de paz. E aonde ela pode encontrar paz? Primeiro, em Jesus, porque ele é o príncipe da paz. Segundo, a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E agora nós estamos vendo aqui, irmãos, que ele é anunciado, enviou uma palavra, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz. Então o evangelho é uma ferramenta de paz. Então todas as pessoas que precisam de paz, elas precisam parar para ouvir o evangelho. E elas vão receber paz. Eu posso fazer uma pesquisa aqui agora e vocês vão testemunhar comigo. Quantos de nós, já aconteceu comigo, acredito que com você também, estávamos aflitos, desesperados por alguma coisa e nós ouvimos uma palavra e recebemos paz. Quem já aconteceu isso? Sabe por quê? Porque o evangelho é o evangelho da paz. Então, anunciando a paz. A palavra de Jesus, ela anuncia a paz. Isso é cura da alma. Ter paz, pessoal, é ter cura da alma. Ter paz significa dizer recurso contra a depressão. Ter paz significa dizer recurso contra a angústia. Tem pessoas que elas morrem, elas se suicidam, não é porque elas querem morrer, é porque a alma dela não tem paz. Mas aonde? Nós estamos descobrindo agora onde nós podemos encontrar paz. Na palavra anunciada por Jesus, o evangelho. Irmão, está entendendo ou não? A multiforme graça de Deus. Agora, tem doenças que são adquiridas. Por exemplo, a pessoa ela tem uma tendinite porque ela trabalha o dia inteiro assim, lá no trabalho, e faz isso, e ela trabalha com ferramentas. Então, isso ela vai ter doenças ocupacionais. Ou seja, doenças de repetições. Isso é demônio, gente? Não é demônio. Vou mandar esse demônio embora. Não é demônio, um alongamento resolve. Uma mudança de função resolve. Agora, tem coisa que não resolve com isso. O que é isso?
Vamos na sequência aqui para a gente terminar. Vejam só, pode ler. Vamos lá. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, e depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Espírito Santo e poder. E o que mais? O qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos porque Deus era com ele. Eu quero que você preste atenção aqui, ó. Curando todos os oprimidos Estas doenças que Jesus curava, era a doença que o diabo usava para oprimir. Então existem doenças que são ocupacionais, que são adquiridas, e existem doenças que são espíritos de enfermidade, que são doenças que o diabo usa para oprimir. Ou seja, existem doenças que são provenientes do inferno, e o diabo aproveita essas doenças para oprimir pessoas. Opressão. Então Jesus, ele curava as pessoas de doenças que eram doenças espirituais. Por que eram espirituais? Porque eram doenças que o diabo usava para oprimir. Então ele curava as pessoas que o diabo estava oprimindo usando doenças. Doenças espirituais, eram doenças físicas, mas que era causada por um agente espiritual da maldade. E as pessoas eram oprimidas, porque o diabo os oprimia e por causa da doença que ela tinha. Então Jesus chegou com o poder do Espírito Santo e começou a ajudar as pessoas. Multiforme graça, irmão. Então, o propósito de Jesus é libertar pessoas oprimidas pelo diabo. Se o diabo estiver usando qualquer doença para te oprimir, chegou o fim dele hoje em nome de Jesus. Porque nós estamos diante de um ambiente de graça. Ou melhor, diante do ambiente da multiforme graça, que Deus é capaz de fazer qualquer coisa para curar, até mesmo com a saliva. Amém, irmãos? Quem está entendendo essa palavra? É para trazer entendimento, por isso que nós estamos chamando de escola da cura. Então, pastor, não fui curada quando ungiu com óleo. Não tem problema, porque a graça é multiforme. Eu não cura só assim. A gente tem outros casos de pessoas que eram mudas que Jesus não cuspiu na língua dele. A gente tem outros casos de cegueira que Jesus curou. Por exemplo, o Bartimeu, ele gritou, filho de Davi. Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Ele falou, veja. Não colocou a mão, não expulsou o demônio, não jejuou, só usou a palavra de autoridade. O problema era o mesmo, cegueira. Mas Jesus, ele curou um e orou de novo. Então aquele negócio, não pode orar de novo, que se você orar de novo, você é incrédulo, é mentira. Quem já ouviu isso? Você já orou, não precisa orar de novo. Se precisar, tem que orar sim. Não significa que você é incrédulo, significa que você está percebendo. Foi Jesus que ensinou isso, ele mesmo fez isso. Jesus orou, o cara falou, e agora, como você está vendo? Estou vendo igual a árvore. Por exemplo, eu estou olhando ali para aquele menino ali, aquilo ali é um pinheiro. E agora? Eu estou vendo igual a árvore, como chama aquela grandona que tem na beira das estradas? Seringueira. Estou vendo uma seringueira aqui. Ele via como árvores. O milagre estava pronto? Não, mas já tinha começado. Continue perseverando, continue orando. Amém? Então, para desmistificar esse negócio de que não pode orar de novo, tá bom? Então, Jesus também orou de novo, até que o milagre se aperfeiçoou. Agora,
Já terminamos aqui, então agora a gente já sabe que tem doenças que o diabo coloca para quê, gente? Vamos participar comigo da aula aí, pelo amor de Deus. Tem doenças que Jesus precisa curar, porque o diabo está usando para quê? Para oprimir. Diga aí, na minha vida, isso não vai mais acontecer. Eu não aceito. Amém, gente? Agora, nós vamos entrar dentro da atmosfera do entendimento. Hoje é o dia que nós marcamos aqui na igreja. O mês inteiro, todos os domingos, nós falamos sobre a Escola da Cura. O primeiro domingo a gente só ministrou a palavra. Teve uma senhora que foi curada aqui do ouvido, quem lembra disso? Na hora. Outras pessoas já foram curadas. A irmã Maria já deu testemunho dela também, que ela foi curada do câncer do intestino. Enfim, Deus já começou a fazer muitas coisas aqui. Interessante que no outro domingo, aí depois foi a Santa Ceia. Nós não ministramos nada, só a Santa Ceia, nós acreditamos naquilo que foi feito no Calvário. A Santa Ceia é para fazer memória, para relembrar do que foi feito. Aí depois nós ministramos aqui na igreja, pessoal, primeiro foi a palavra, depois a Santa Ceia, depois nós ministramos o pão e a água. Como diz em Êxodo 23, 25, a Bíblia diz que Deus abençoará o pão e a água e não ia ter enfermidade. E ele falou, e vocês vão completar os seus dias. Quando ele falou o seguinte, abençoarei o vosso pão e a vossa água, o milagre estava no dia a dia deles. A água deles era abençoada. Ali tinha remédio. Então, eles iam tirar água do poço, bebiam daquela água, ali tinha cura. Eles faziam pão, compravam farinha, faziam pão, colocavam fermento, coziam pão e comiam daquele pão. Aquele pão era abençoado, tinha remédio ali. Êxodo 23, 25, ele disse, abençoarei o vosso pão e a vossa água. Não tinha oração, tinha uma bênção especial, uma palavra liberada de Deus sobre o pão e sobre a água todos os dias. Por que Deus cura assim? Por causa da multiforme graça. E hoje nós estamos aqui, e hoje nós vamos praticar. Domingo passado nós ungimos com óleo, porque a Bíblia diz, unja o doente com óleo, faça a oração da fé, ele ficará curado. Mas todo mundo é curado assim? Não. Então nós temos que ir usando a nossa fé e os recursos que Deus colocou à nossa disposição para curar. E hoje nós vamos, hoje o tema é oferta. Por quê? Porque a oferta é uma ferramenta de cura e nós vamos ler isso agora. Então hoje é dia da gente praticar a oferta pela cura. Você já orou pela cura sua, mas você nunca ofertou pela sua cura. E precisa, não é obrigado, mas é um mecanismo. Se você crê, pratica. Você está orando pela cura de alguém, mas você já ofertou por aquela pessoa? Pastor, oferta? É porque quando a gente fala de oferta, foi tão banalizado que a pessoa esquece o poder da oferta. Então vamos hoje praticar o que cremos. E hoje nós vamos falar sobre o poder de cura da oferta também. E hoje nós vamos ofertar pela cura nossa e de alguém. Vamos ver? Vamos matar a charada na palavra para a gente não achar que a gente está inventando. Primeiro, Salmo 41, versículo 3. Salmo 41, do versículo 1 ao 3. Vamos falar sobre oferta e sobre cura de oferta, que está na oferta. Vamos ler. Versículo 1. Vamos ler. Versículo 1 ao 3. Vamos ler. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre. Diga oferta. Atender o pobre é abençoar o próximo. O Senhor o livrará no dia... Diga, a oferta, irmão, ela tem poder de te dar livramento no dia do mal. E a Bíblia diz que o dia mal vem para todos. Então a oferta, quem é ofertante, não é ofertante porque a igreja necessita,
É ofertante porque tem entendimento. Eu conheço o poder que tem a oferta. A Bíblia não tem oferta só porque a igreja tem conta para pagar, irmão. A oferta não é nem uma ideia do homem. A oferta é uma ideia de Deus. Diga comigo, Deus ama a oferta. O que o anjo disse para Cornélio lá em Atos 10? O anjo, Cornélio, a tua oferta e a tua oração têm subido para a memória de Deus. A oferta e a oração. Foi para onde? Para o mesmo lugar. Então, se eu oro, eu tenho que ofertar também. É claro, se eu crer. Se você não crê, não precisa fazer. Isso aqui é para quem crê, irmão. Pastor, eu creio. Pratique. Então, a oferta tem o poder de te livrar no dia do mal. 2. O Senhor o livrará e conservará em vida. Poder da oferta. E será abençoado na terra. Tem o poder de livrar no dia do mal, conservar em vida e abençoar na terra. E não entregar você à vontade dos teus inimigos. Esse é o poder da oferta, irmão. E o que tem a ver com saúde? Versículo 3, vamos ler. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, e tu o restaurarás da sua cama de doença. Esse é o poder da oferta sobre a saúde. Pastor, eu não creio. Então não pratica. Pastor, eu creio. Pratica, porque é uma forma de Deus curar. No leito da enfermidade, Deus restaura. E isso daqui não teve oração. Foi a oferta que fez. Agora vamos terminar em capítulo 2 Reis, capítulo 4, irmãos. 2 Reis, capítulo 4. Versículo 1. E nós vamos explicar aqui o poder da oferta. Em uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, chamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu. Não é isso não. Versículo 8, desculpa. Isso. Versículo 8. E sucedeu também num dia em que, indo a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este homem sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Olha que interessante, irmão. O que dá a entender é que ela todo dia já estava honrando o homem de Deus, dando comida para ele. Não é isso que a Bíblia diz? Ele entrava ali para comer pão. Ou vem tomar um café com a gente, profeta, homem de Deus. E ela observou com o marido que só o café não era suficiente. Ela observou que só o café e comer pão não era suficiente para abençoar o profeta. O que ela fez? Ela falou com o marido dela, eu estou vendo que o deslocamento do homem de Deus para fazer a obra de Deus é muito difícil. Então ela falou assim para o marido, no dia a dia, na conversa do profeta, ela deve ter percebido as dificuldades. E o que ela então e o marido resolveu fazer? Elas resolveram fazer um quarto para o homem de Deus, vejam só. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e a dizer que, vindo ele a nós, ele vai se recolher ali. Eles fizeram um quarto de hóspede, lá no fundo, perto do muro, para honrar o homem de Deus. Porque no decorrer da conversa, eles descobriram que só o café e o pão não estava suficiente. Eles perceberam que o homem de Deus precisava de algo mais.
E o princípio fez com que eles ofertassem esse quarto, esta cama, esta mesa, esse candeeiro, uma cadeira. Coloquemos ali, vamos deixar o homem de Deus tranquilinho ali no quarto, descansando. Ele descansa e vai fazer o que tem que fazer, sem deslocar tanto assim. O homem de Deus não pediu isso, porque a oferta, irmão, não é pedida. A oferta é o princípio que pede. Existem pessoas que elas sentem vontade de fazer. É o princípio que está te pedindo. Faça. Então ela oferta na vida do homem de Deus. Pode passar. Vamos lá. E sucedeu um dia que ele chegou ali e recolheu-se aquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama a sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi, disse-lhe, eis que tu tens tratado com todo desvelo. E o que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale de ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio desse povo. O homem de Deus, a Bíblia diz que ele foi lá, entrou no quarto, estava desfrutando da bênção que aquela mulher tinha preparado para ele. E esta mulher e o marido, ou ela ou o marido, eu vou repetir, ou ela ou o marido tinha alguma enfermidade que fazia com que ela fosse estéril. O homem de Deus não ora por ela. O homem de Deus ministra a ela. Pela gratidão da oferta que ele recebeu, ele sentiu-se na obrigação de abençoar aquela pessoa. E esta oferta que ela deu, uma cadeira, uma mesa, um candeeiro, uma cama, um lugar para o homem de Deus descansar. Sem contar que ela já ofertava na vida do homem de Deus, todo dia, pão para comer. Tem pessoas, irmãos, que acham que porque dá o pão, tá bom. Existem coisas que Deus, o próprio princípio, vai pedir para você fazer a mais. Não é para o homem, não. É para você. Porque o que esta mulher, a oferta que ela estava dando, abençoou o homem de Deus. E quando a oferta chega no reino, acontece isso daqui. O homem de Deus ficou na obrigação e falou: o que eu posso fazer por você? Em outras palavras, qual é o seu pedido? Qual é a sua necessidade? Você quer que eu fale para você alguma coisa para o rei? Eu posso te apresentar, eu tenho acesso ao rei. Eu tenho acesso ao reino. Você quer que eu fale alguma coisa para o capitão do exército? Você precisa de segurança aqui na sua casa? Ela falou: não, eu habito no meio desse povo. Ela quis dizer o seguinte: eu tenho acesso a isso. Só que a oferta dela ia fazer ela acessar o que ela não tinha acesso. Receba. É o poder da oferta. Atos 10. Sobe para a memória de Deus. Então a gente já viu que a oferta, ela restaura no leito da enfermidade. Quem crê nisso? E esta mulher, ela era estéril. Aí olha o que acontece. Já estou terminando, gente. Então disse ele: o que há de se fazer por ela? Olha a gratidão. O homem de Deus estava: eu preciso fazer alguma coisa com ela. Esta mulher ofertou na nossa vida. Ela tirou um peso da minha vida. Agora eu não preciso mais andar quilômetros e quilômetros para descansar. Eu tenho um lugar para descansar aqui. Que bênção, irmão. Diga comigo: oferta. Quem pediu essa oferta para ela, gente? Foi o princípio que pediu. Existem coisas que o próprio Deus manda você fazer.
E olha que interessante. E ela diz assim, e Geazi disse, ora, vamos lá. E Geazi disse, ora, ela não tem filho. O seu marido é velho. Por isso, disse ele, chama-a. E chamando-a, ela se pôs à porta. E disse, a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, ou seja, ao tempo da gestação, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Por que ela falou não mintas a tua serva? Porque ela considerou todo o cenário. Ela considerou que ela já tinha ido aos médicos. Considerou que já tinha talvez ouvido profetada, diferente de profecia. Talvez ela já tinha tido alguns revelamentos, mas não tinha tido a revelação. E esta mulher agora, ela falou, não mintas a tua serva. Ela considerou todo o cenário de impossibilidade. Mas ela tinha semeado no reino, irmão. A gratidão da semente dela, da oferta dela. Isso aqui era resultado da generosidade dela. Isso era resultado da oferta que ela tinha dado. O homem de Deus se moveu tanto que ele falou, não, preciso fazer alguma coisa. E ela então recebe uma palavra de Deus. Ela recebe aqui, pessoal, ela deu uma oferta para o homem de Deus, e ela recebe aqui o que ela mais sonhava em ter. Porque ela era uma mulher rica, ela tinha dinheiro, irmãos. Ela era casada. Mas ela não era completa porque faltava um filho. E Deus então vai lá e acrescenta na vida dela isso. E um tempo depois, olha o que acontece, ó, volta lá. E concebeu a mulher. E quando eu estou falando aqui de cura, porque a mulher, quando ela é estéril, o corpo dela não reage. O homem, quando ele é estéril, ele tem um líquido espermal, mas ele não tem o esperma. É como se ele tivesse feito uma vasectomia. Só sai líquido. A quantidade não é suficiente para poder gerar doença. Mas a oferta que ela deu manifestou o poder da graça de Deus e curou ela ou o marido. A gente não sabe quem dos dois tinha o problema. A gente sabe que o homem não é porque ele era velho, irmão. Porque o homem, ele é fértil até o último dia da vida dele, não importa a idade. A qualidade dos espermas diminui, mas ele é fértil. Quem entendeu? Então a gente não sabe quem era o doente, mas a gente sabe que houve cura. Não teve oração, não teve jejum, mas teve uma oferta liberada. E a oferta curou eles. Agora, só vou comentar 1 Reis, capítulo 6, ou melhor, como é deixa eu ver aqui. 1 Samuel 6:3, que precisa abrir, nós lemos a semana passada, os filisteus devolvendo a arca e colocando dentro da arca oferta, para eles ficarem curados. E eles falaram assim mesmo, devolva a arca e não devolva vazia, antes ponde nelas ofertas, para que sareis. Ímpio, filisteu, pagão, acreditava que a oferta curava. E tem gente que está ouvindo esta palavra aqui, irmão. Salmo 41. Está ouvindo que a palavra restaura no leito da enfermidade. Está ouvindo a palavra que a oferta restaura. E ela está incrédula.
Então, dentro da multiforme graça, hoje é o dia da gente praticar a oferta que cura. Então, nós vamos fazer isso hoje. Ninguém é obrigado, não. Mas se você crê, e você pode, você vai fazer isso agora. Inclusive o pessoal que está em casa também. Se você crê, você vai fazer isso agora. Você vai ofertar. Não porque a igreja tem que pagar a despesa. Esquece disso. Agora é por você que você vai ofertar. Agora é pela tua cura, pela cura do teu filho. Porque a oferta não é para beneficiar somente alguém. A oferta é para beneficiar também o ofertante. Então você vai fazer isso agora. Então você vai anotar o Pix. Você que está em casa, que vai fazer, você anota aí o Pix agora, que eu vou falar. Vou pedir para colocar na descrição do vídeo aqui também, amanhã, viu? Pede para a Cris colocar na descrição do vídeo. 194 086 17 000179. Vou repetir o Pix da igreja. Para você ofertar ou dizimar e ofertar pela saúde. 194 086 17 000179, o CNPJ da igreja. Você vai fazer se você crer. Você vai ofertar. Com esse entendimento. E Deus vai te honrar em nome de Jesus. Tá bom? Um beijo no teu coração, você que está em casa, pratique. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Deus abençoe.